Bom, então eu vou começando aqui. Boa tarde, sejam muito bem-vindas, bem-vindo. Para aprender a criar, produzir e vender retiros holísticos transformadores e lucrativos. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho muito interessante, eu gosto muito, que é sobre a neurociência. E como que a neurociência ela pode ser usada como neuromarketing, na neurovendas, e como que a gente consegue usar isso para vender e falar sobre os retiros holísticos. Então, gente, ó, a neurociência é basicamente o estudo do nosso cérebro, né, do sistema nervoso. Vou explicar de um jeito bem descomplicado, tá? Imagina que o seu cérebro é como se fosse um computador, um computador mais incrível que existe, mais que as inteligências artificiais, acredite. E esse computador ele controla absolutamente tudo no seu corpo, né? Desde coisas que você não percebe, como mexer o braço, ou sentir o cheiro do café, até as coisas que acontecem automaticamente, né? Como a sua respiração, os batimentos cardíacos. E a neurociência, ela estuda como que esse computador, que é a nossa mente incrível, funciona, né? Como que a gente processa as informações desde quando você vê, ouve, sente alguma coisa, como que o seu cérebro ele entende isso, tá? Então tudo tem uma forma específica como que faz isso, como a gente armazena memórias, né? Por que que a gente lembra de algumas coisas e de outras a gente esquece? Como a gente sente as nossas emoções, né? O que que acontece com o cérebro quando a gente está feliz, triste ou com medo? Como que a gente toma as decisões que a gente toma, cada escolha do dia a dia, né? Os processos que levam a gente a escolher entre uma coisa e outra coisa, né? E o mais legal é que o nosso cérebro não é fixo, então ele vai mudando constantemente, diariamente, e isso se chama neuroplasticidade. Tá? Então é a capacidade do cérebro de formar novas sinapses, novas conexões e ir se organizando, né, durante a vida. E é por isso que quando a gente aprende alguma coisa nova, mesmo quando é mais velho, a gente vai criando novas sinapses, né? Sinapses são essas conexões que o nosso cérebro faz. Então, por isso que as afirmações positivas, é, a, a PNL, né, que são a programação neurolinguística, causa no nosso cérebro, que é a neuroplasticidade. Então, é esse poder que a gente tem para mudar a mente. E assim como a gente tem esse poder para mudar a nossa mente, para criar novas conexões, criar novas memórias, a gente também consegue entender como que funciona, por exemplo, a nossa decisão de compra. E isso ajuda para a gente entender quando a gente está vendendo um produto. Ou seja, o retiro holístico é um produto, né? É um serviço, é um projeto que você criou. Então, você entender como que funciona essas decisões de compra do nosso cérebro ajuda a gente saber como que a gente vai falar com o cliente, como a gente vai se comunicar com as pessoas para poder usar a neurovendas. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Peraí. Pronto, compartilhei aqui. Vou dar um zoom. O formato aqui, né? E quais são as três partes do cérebro
que fazem a gente decidir realmente, né? Então, você já parou para se perguntar? Eu muitas vezes paro para me perguntar, né? Principalmente quando eu comecei com esses estudos. Por que que a gente compra algumas coisas, às vezes, sem pensar nada? Pelo contrário, né? Às vezes dá uma vontade louca, assim, para a gente comprar. E tem outras coisas que a gente fica horas pesquisando, pesquisando, querendo saber como funciona mais. E isso acontece porque temos três cérebros, entre aspas, né? Porque são três partes do cérebro diferentes que eles vão trabalhando juntos quando a gente toma essa decisão de compra. Então, como eu compartilhei aqui com vocês, né? A gente primeiro tem o cérebro reptiliano, né? Que é essa parte aqui de trás do cérebro, que é o mais antigo e básico, que é responsável pela nossa sobrevivência. Então, essa que é a parte do cérebro que reage, usa os nossos instintos rápido, né, instintivamente. Então, essa é a parte do cérebro que se preocupa com segurança, com perigo e com as necessidades básicas. Então, se a gente for pensar isso no neuromarketing, né, na parte do marketing, é a parte do cérebro que adora as ofertas quando a gente fala, tipo, usa últimas unidades ou tempo limitado, últimas vagas. Então, se a mensagem que ele captou é muito interessante, na outra parte que a gente vai falar, né? Mas se essa parte do cérebro ela já está muito interessada e você fala últimas vagas, ele responde de forma simples e direta, né? Essa parte do cérebro não gosta de complicação ou de ter que pensar muito, tá? Então é aquele que ele sente aquela urgência de comprar alguma coisa rápido logo, né? Então quando você sente isso, é essa parte do cérebro reptiliano agindo. Agora, a gente tem aqui nessa parte, né, do meio, o sistema límbico. Então, é aqui nessa parte que desenvolve as emoções e os sentimentos. Então, é aqui que guarda todas as memórias emocionais. É nessa parte aqui que decide se você gosta ou não de alguma coisa, não usa palavras, são só sentimentos, né? Ou seja, cada palavra ele traz um sentimento. Nessa parte do sistema límbico, ele não lê as palavras, somente os sentimentos que essas palavras podem causar. E é essa parte aqui que também cria, é responsável pela aquela sensação de falar, nossa, eu quero isso, é agora, né? É quando cria essa conexão emocional, com marcas, com produtos específicos, né? E aí um exemplo disso é quando você se apaixona loucamente, por um produto, por um serviço, sem saber exatamente o que que é o porquê, né? Ou quando alguma história de transformação te emociona, por exemplo, quando a gente vê um filme, uma série, e aí você consegue se conectar com aquela história e realmente sentir como você fizesse parte da história. E isso é o seu sistema límbico, né? O seu cérebro límbico trabalhando. E aqui em cima, né, toda essa parte azul aqui, a gente tem o neocórtex, que é a parte racional. Essa já é a parte mais evoluída, né? Vamos dizer assim, é que pensa, que analisa. Então, essa parte é responsável pelo pensamento lógico, racional. Então, é essa parte aqui que fica pesquisando, analisando informações, detalhes, compara preços, vê os benefícios. E é essa parte aqui que fica procurando justificativa, para a decisão que o cérebro emocional já tomou e às vezes o reptiliano, né, que é a parte de instinto, também já tomou. Só que no final, né, o córtex fica vendo se faz sentido, né? Até no final, quando ele cria a conexão e ele fala, né? Você pensa, nossa, então realmente isso faz sentido, né? Então você pesquisou ali a review, comparou a característica de um produto com outro.
ou criou lista de pós e contras, né? Esse é o neocórtex funcionando. E como que isso funciona na prática, né? E uma coisa que é muito interessante é que essas três partes nem sempre trabalham na ordem que a gente imagina, tá? Mas como funciona mais ou menos? Primeiro, o cérebro reptiliano, ele decide se alguma coisa merece a nossa atenção. Então, é o que pega aqui a curiosidade, né? O início, o que cria aquela atenção, né? Então, ele logo se pergunta: é seguro? É urgente? Aí, segundo, vem o límbico, decide se a gente gosta ou não. Ah, isso me fez sentir bem? Isso não me fez sentir bem? Né? É o que começa a gerar aquele interesse um pouco mais profundo, né? E aí vem o terceiro, o neocórtex, que fica justificando a decisão, ou também o julgador, né? Que ele julga se a decisão emocional foi uma boa escolha ou não. Porque primeiro a gente decide emocionalmente. E se a gente perceber isso, não é só na compra. Por exemplo, a gente está olhando um vídeo no YouTube ou um vídeo no Instagram, né? Quando a gente olha ali aqueles primeiros segundos que pegam a nossa atenção, é ali um instinto que pega a atenção e fala: Nossa, isso é interessante, não é? É seguro, não é? E aí, quando a gente começa a se envolver com aquele conteúdo, se tem alguém falando alguma coisa, ou se tem imagens e cores que prendem nossa atenção, né, a gente começa a prestar atenção no que realmente está sendo falado. E aí, por último, o neocórtex fica vendo se aquilo faz sentido, se é real, se não é real, né? A gente começa a julgar tudo aquilo que está acontecendo. E isso tudo, gente, afeta, né, as nossas decisões de compra. Então, geralmente, as compras impulsivas, elas são dominadas pelo instinto do reptiliano. Quando você planeja, né, você pensa um pouco mais, o neocórtex ainda são influenciados pela emoção. E quando tem alguma marca, algum produto que a gente ama, né, que a gente gosta, que a gente fala sobre, é quando conquistou o límbico, né, quando a gente tem aquela paixão, aquele amor por alguma coisa. Ah, e aí, lembrando, e as ofertas de escassez, últimas unidades, coisas desse tipo, ativa aqui o reptiliano, né? Agora, tem alguns detalhes a mais que fazem funcionar o nosso cérebro, e é como a gente vai começar a ver no neuromarketing, né? Que são os depoimentos e as histórias que falam diretamente com o nosso sistema límbico. E quando a gente fala de dados ou de algo muito específico, de datas ou técnicas, ele satisfaz, tá? Porque cada parte do nosso cérebro ele se sente satisfeito com alguma informação. E aí, então, o neocórtex, ele adora uma especificidade, alguma coisa técnica, tá? E ele fica, né, satisfeito, como se, ok, isso é seguro, né? Tem uma informação concreta sobre isso, né? E, e no final das contas, as melhores decisões de compra, elas acontecem mesmo quando a gente tem os três cérebros, né, as três partes do cérebro em harmonia, porque a gente se sente seguro, emocionalmente conectado e racionalmente convencido, né? Então, aí que a gente entra no estudo do neuromarketing, tá? Então, imagina se você pudesse dar essa espiadinha dentro do cérebro das pessoas para descobrir o que que realmente faz elas comprarem alguma coisa ou sentem necessidade, desejo ou dor de alguma coisa. Então, é mais ou menos o que o neuromarketing faz, né? Então, o neuromarketing é quando a gente junta esse conhecimento de como o cérebro funciona e as estratégias de marketing. Então, em vez de perguntar às pessoas o que que elas gostam, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que que elas estão procurando, o neuromarketing observa o que que acontece dentro do cérebro
E quando essas pessoas veem um produto, uma propaganda, né, um anúncio, uma oferta, elas se conectam. Então é como se um detetive do cérebro, né, tivesse em busca para a gente entender. Então é aí que vem alguns detalhes. Por exemplo, por que que algumas cores chamam mais atenção que as outras? Por que que certas palavras despertam emoções fortes? Por que que algumas histórias conectam profundamente com uma marca? E por que que promoções com tempo limitado, né, fazem a gente agir de forma rápida, tá? Então, o que que a gente faz aqui quando a gente está montando o planejamento do nosso retiro holístico? É a gente começar a observar essas reações que a gente mesmo não percebe. Então, em primeiro lugar, o convite que eu faço a vocês é vocês entenderem por que que vocês tomaram a decisão de compra, por exemplo, desse curso, ou de algum outro curso, ou e-book, ou material que vocês fizeram? Qual foi a última coisa que vocês compraram? E por que que vocês compraram? Tá? E o nosso cérebro, ele reage a uma propaganda, gente, em milissegundos, é muito rápido. Então, muito antes da gente pensar conscientemente sobre a propaganda, o nosso cérebro ele já processou. E aí ele descobre se realmente importa, né? Porque às vezes a gente diz que a gente se importa com algumas características de um produto, mas o nosso cérebro ele reage mais forte com outras, tá? Então, grande parte das nossas decisões de compra começa com uma reação emocional, não racional. Então, primeiro, eles identificam os gatilhos da decisão, né? Descobre ali quais são os elementos específicos, as cores, as palavras, as imagens que ativam esse nosso desejo de comprar, tá? Vou parar de compartilhar aqui a tela. Então, vocês podem perceber alguns exemplos assim simples para vocês terem ideia como que funciona. Por exemplo, os supermercados colocam as frutas ou as flores na entrada, vocês já viram? Isso é porque as cores ou o cheiro fresco, né, da fruta, das verduras, elas vão atingindo, vão ativando essas sensações positivas no nosso cérebro. As redes sociais, por exemplo, elas usam notificação em vermelho porque o nosso cérebro primitivo ele presta atenção especial nessa cor, né? Por que que o sinal também é vermelho, né? Porque a gente consegue tomar uma decisão rápida, né? A gente enxerga essa cor primitiva muito rápido. Já as histórias de transformação, né? Quando alguém conta uma história, nos anúncios, elas funcionam porque o nosso cérebro ele libera ocitocina, que é o hormônio da conexão. Então, quando a gente se conecta com alguma história que alguém contou, a gente libera esse hormônio e a gente se identifica. Peraí, gente, tá passando um carro aqui de som, peraí. Só mais um minutinho, pessoal. Gente, aqui é meio igual o interior, passa carro do ovo, carro de não sei o quê, vendendo. Eu nem sabia que existia mais isso, mas aqui em Cotia, acredite, tem. Peraí. Bom, então, né, voltando aqui.
a explicação, né? O nosso cérebro ele libera a ocitocina, que é esse hormônio, né? A gente se sente conectado. Então, por isso que é muito interessante quando você for oferecer alguma coisa, fazer uma narrativa disso, ou uma história de como isso foi criado, uma história sua, uma história de algo que você já passou, de uma transformação que você já passou, um exemplo que você dê sobre aquilo. Porque aí o nosso cérebro, além de dele ficar criativamente tentando participar daquela história, né, ele vai liberando esse hormônio que vai criando essa conexão. Em vez de, por exemplo, no retiro, a gente falar só dos benefícios, que a gente sabe que é muito importante, das práticas, das vivências, é muito interessante você criar uma história, por exemplo, e histórias verdadeiras, claro, né, gente? Sempre tudo com muita integridade. Mas, por exemplo, quando eu comecei a fazer yoga, né, eu não conseguia entender direito ou, né, fazer as práticas, mas depois de um tempo praticando, eu entendi que o yoga não são só os asanas, e aí tinha uma casa onde eu morei, lá no Guarujá, que aconteceu, tal história. Então, vocês entenderam, vocês vão conectando uma história para falar sobre aquela vivência, sobre aquela terapia. E não só no retiro, tá, gente? Tudo que eu estou falando aqui hoje para vocês é de qualquer produto, qualquer serviço que vocês forem vender. O ser humano, a gente tem os gatilhos ativam o nosso cérebro de forma muito parecida. Então, por isso que funciona muito o neuromarketing. Então a gente entender, e por mais que às vezes a gente relute e fale, não, mas eu quero fazer diferente. Mas é um estudo milenar. Então, para que você querer fazer diferente? Então, eu vejo muitas pessoas que chegam até mim na mentoria, ou a gente vai, né, vai conversar em algum momento mais próximo, e reclama e fala: eu não consigo vender, eu não consigo me conectar com as pessoas. E eu começo a perguntar sobre essas partes que são base, que, gente, são estudos científicos de como que o comportamento humano funciona. E a pessoa quer inventar a roda. Fala, não, eu quero fazer diferente. Eu não gosto. Ou, eu não acredito. Então, de repente, lá para frente, depois que você estiver tendo bastante resultado nos seus retiros, nas suas terapias, aí, de repente, é interessante você começar a testar algumas coisas novas. Mas, enquanto você está construindo sua base, o seu negócio, as suas vendas, se aprimorando, aprendendo, vamos seguir, gente, de um formato que a gente sabe que funciona. Então, é tudo com muita verdade, muita integridade, mas é ver como que a gente consegue encaixar isso no que a gente está explicando para fazer realmente as pessoas observarem aquilo e criar. Você cria uma necessidade daquilo que a pessoa já precisa. Você só mostra para ela que é a melhor decisão, porque o tempo inteiro a gente tem que estar tomando decisões e escolhas novas. E isso gasta uma energia enorme no nosso cérebro também. Então, quando a gente ajuda as pessoas a tomarem decisões, é muito mais fácil, né? Por isso que quanto mais a gente facilita a decisão das pessoas, mais elas se conectam e mais fácil seja elas participarem do projeto, tá? Porque realmente cansa realmente, tira energia da gente pensar em cada escolha, tá? E aí, continuando aqui nessa questão de como funciona a parte do cérebro, eu até falei na aula passada para os alunos sobre a questão do preço, né? De falar R$ 29,99, R$ 29,90 em vez de R$ 30. E a explicação disso é porque o nosso cérebro ele processa primeiro o número da esquerda, né, em vez da direita. Além de dar a sensação de realmente é mais barato porque é um número menor, né? Ou seja, 19 é menor do que 20. Só que imagina, R$ 19,90, a gente racionalmente, conscientemente, sabe que 10 centavos não vai fazer diferença nenhuma.
Porém, como são várias partes do nosso cérebro que trabalham, é muito mais fácil a gente comprar um produto de R$ 29 do que um de 30. Isso falando, né, em escala baixa. Agora, falando mais alto, então, se eu falar R$ 1.980, é muito mais fácil de você querer comprar do que se eu falar 2.100. 2.100 pode até dar um susto. Opa! Mas em 1980 tá ok. E racionalmente a gente sabe que não faz tanta diferença, né? Que são poucos reais. Pode até fazer, mas né, não é R$ 50 que vai te falar, "Ah, não, não vou participar desse retiro porque é R$ 50 de diferença, né? R$ 100 de diferença." Não é isso. É realmente o funcionamento do cérebro. E por mais que, igual nessa aula, a gente está tentando entender tudo como funciona. Só que ao mesmo tempo, o nosso cérebro ele está processando várias informações ao mesmo tempo, tá? Então, a neurovendas é usar esse conhecimento para vender. E de uma forma prática, que eu vou dar alguns exemplos. Como eu falei, usar histórias em vez de só dados. É interessante, sim, os dados, né? Porque a gente satisfaz uma parte do cérebro. E o cérebro humano é programado para prestar atenção e lembrar de histórias muito mais do que fatos isolados. Então, por isso que os vendedores que contam histórias, né, os famosos contadores de história, vendem muito mais do que alguém que quer falar sobre as características de um produto, sobre os benefícios de algum serviço, né? É contar como que aquilo funciona, o que que aconteceu com você, né? Dar algum exemplo de alguém, né? Como você se pergunta, como eu posso contar uma história para isso? Outra é quem não entende a linguagem não verbal. Então, 93% da comunicação é não verbal, gente. Neurovendas presta atenção no quê? No tom de voz, na expressão facial, na linguagem corporal. Então, o que muito importante aqui para vocês? Um é confiança no que você está vendendo. Mas eu sei que, tipo, você tem confiança no seu retiro, nas suas terapias, mas confiança em você mesmo. Que eu vejo muita gente boa, muita gente incrível, que tem terapias incríveis, práticas ótimas, mas fica com medo de vender, tem tabu de vender. E o que que acontece com isso? Quando você tem medo de vender ou de falar um preço, o seu tom de voz muda, a sua expressão facial muda. E aí você não passa confiança para a pessoa. E o que que acontece se a gente não tem confiança? Não compra. A gente só vai comprar daquilo que a gente ficar muito confiante. Então, vocês têm que praticar primeiro a confiança em vocês mesmos, no que vocês estão vendendo e no que vocês estão falando. Se ainda não confia tanto, talvez esteja no início, né, dos retiros holísticos, confia nas práticas que vocês fazem. Né? Se ainda faz práticas muito novas, coloca práticas milenares. Quantos estudos a gente já tem da meditação, do yoga? Quantas práticas, aromaterapia, reiki, estudos que falam sobre. Então, se você ainda não confia tanto em você, porque eu sei que no início é um pouco desafiador, confia nas práticas, confia nos estudos, traz os dados, traz história, que fica muito mais fácil. E lembrar de não vender, você tá, não quer convencer a pessoa, você está fazendo ela um convite para algo que vai mudar a vida dela, que vai transformar a vida dela. E eu sei que já transformou a sua. E por isso que você está querendo passar. Então, por que que você não fala também da sua transformação, do como que isso funciona para você? Eu, por exemplo, estou trazendo tudo isso aqui para vocês de neurociência e de neurovendas, porque isso mudou a minha vida. Eu venho trazendo esses conhecimentos, né, estudando sobre isso, desde lá de trás, né, desde a época que eu fui mochileira, vendia minha arte, eu tinha que usar minhas histórias para falar dos cristais, dos cordões, de como eu fazia, né, aquilo tudo.
Então eu não vendia, eu brincava, eu falava que eu não vendia cordão, né, ou artesanato, eu vendia uma história. E eu ainda falava para a pessoa, olha, eu estou entregando um pedaço da minha energia para você. Eu estou viajando em busca de autoconhecimento, né? Contava um pouco sobre o que eu estava fazendo. Contava de como eu tinha conseguido cada cristal, que cada lugar eu pegava um cristal diferente. Então, esse aqui veio do Nordeste, esse veio do Chile, esse significa tal coisa, vai trazer isso para sua vida. Porque assim como as pessoas se conectam com as nossas histórias, ao mesmo tempo o nosso cérebro é egoísta. Ele só vai se conectar com a nossa história se ativar alguma coisa na história da outra pessoa. Ou seja, vocês só estão gostando da minha história porque vocês estão interessados em saber como que vende o retiro de vocês. Então, é saber como que você conecta essa história em cima do interesse que a pessoa tem. Então, um retiro holístico, você está ou ajudando a resolver algum problema, alguma dor, ou alguma transformação, né? Ou ajudando a superar algum trauma, algum vício, ou ajudando a buscar um propósito. Então, por isso que eu bato na tecla de transformação. O que que realmente você ajuda? Porque aí sim você consegue falar dentro das necessidades da pessoa e ela se conectar, aí sim ela se conecta com os dados, com a história, com a especificidade. Se não for um assunto interessante, ela também não vai prestar atenção em nada disso, tá? Então é sobre você a história, mas tem que conectar com ela, com a história dela. Ela tem que se ver dentro dessa história, tá? E a gente, o nosso trabalho também é reduzir o esforço mental. Então, o cérebro, ele sempre prefere o caminho mais fácil. Então, quanto mais simples for entender o benefício da sua terapia, da sua vivência, mais chance de venda, tá? Então, uma coisa que eu uso muito na inteligência artificial é, às vezes eu pego alguma coisa complexa e coloco lá e peço para a inteligência me explicar daquilo de uma forma que a minha vozinha entendesse ou que uma criança entendesse. Para a gente falar, porque às vezes a gente quer falar muito com palavras complexas, né? Principalmente tem terapias que têm umas palavras mais complexas ou palavras em outro idioma. E quando a pessoa às vezes escuta uma palavra que é muito diferente do que ela já escutou, o cérebro ele fica com preguiça de saber o que que significa. Então, às vezes, você fala a palavra e aquilo tem muitos benefícios, vai ajudar muito a pessoa, mas ela já se desconectou, né? Então, se pergunta como que você pode diminuir esse esforço mental para a pessoa, né? Como que você pode simplificar a forma de falar, tá? E por último, a criação de conexão emocional, né? As decisões de compra, como eu falei, são tomadas na parte emocional do cérebro. Então, criar uma conexão emocional é muito mais eficaz que listar as características. A sua pergunta agora é como que você cria essa conexão emocional, tá? E eu vou dar alguns exemplos simples da neurovendas aqui para vocês. Uma é o antes e depois. Então, se você já trabalha com terapia, se você tem depoimentos dos clientes, do que aconteceu, mostra, deixa isso arquivado, seja na sua rede social, ou quando você tiver o seu retiro, ou numa página onde você fala do seu retiro. Você pode usar isso de várias formas, porque quando você fala da transformação de uma pessoa, isso liga, ativa as áreas do cérebro que ligam a esperança, a possibilidade, também a credibilidade, né? A pessoa acredita que realmente acontece, né? Porque hoje em dia, quando a gente com tanta informação, com tantas pessoas oferecendo tanta coisa, quando você traz uma pessoa, um cliente que está falando do seu trabalho, da forma como você faz, isso ajuda muito, tá? Outra forma é trazer escassez de uma forma ética, sempre com a verdade. Então, quando você falar as três últimas vagas,
que seja as 3 últimas vagas, tá? Tem que ser verdade, porque isso sim ativa a parte do cérebro reptiliano do medo de perder. Então é bom porque a pessoa fala, não, agora eu tenho que tomar uma decisão, é agora ou nunca. Então, não, segura minha vaga que eu quero participar. Agora, se a pessoa perceber que você está mentindo, nossa, aí você quebra total a confiança. Então, esses gatilhos, como chamam no neuromarketing, né, tem que ser usado com muita ética. Tem o espelhamento, né, que você sutilmente você pode espelhar a postura e o ritmo de fala da pessoa. Isso se você tiver ou em câmera, principalmente ao vivo, né? A pessoa coloca a mão assim e naturalmente, né? Claro, você não vai ficar imitando, né, igual aquele palhaço de imitação a pessoa, mas devagarzinho você faz assim também, a pessoa começa a se conectar. Ela mexeu com o cabelo, né, e tal, aí você pega devagarzinho, faz aqui no seu também. Sutilmente, a gente cria esse espelhamento. Então, cria uma conexão inconsciente. Então, lembra que eu já falei para vocês em outras lives, em outras aulas sobre a videochamada? Por que que a videochamada tem uma conversão muito alta? Uma, porque é olho no olho. Outra, porque você cria uma conexão individual e pessoal com a pessoa. Outra, porque dá para você usar essas estratégias, né? De estar ali na mesma posição com a pessoa, né? De fazer esse espelhamento com ela. Então, fica a dica aí, né? De vocês irem treinando isso. E bom que, né, vocês já fazem isso também naturalmente, nas terapias, quando faz online, mas começa a perceber o espelhamento, que ele é muito legal, gente. Você vai vendo que realmente a pessoa parece que dá um estalo assim e a pessoa começa a se conectar com você, se sente muito mais à vontade, tá? É interessante quando a gente começa a praticar isso. E as pausas estratégicas, né? Que é o quê? Você fazer pausa depois de pontos importantes. Então, você vai dando tempo para o cérebro processar, né? Então, você fala, reflete, você traz uma pergunta de reflexão para a pessoa, por exemplo, né? O que que você acha? Por exemplo, né, alguém fala, eu fui na casa da minha mãe, né? Meu irmão falou assim, e se eu fosse milionário, eu não ia mais precisar trabalhar com isso. Eu perguntei, tá, mas e com o que que você ia trabalhar então se você fosse milionário? Aí ele ficou refletindo, né? E a gente fica refletindo. Porque se você está trabalhando hoje com algo que se você fosse milionário você iria continuar trabalhando, você está no lugar certo. Se você fosse mudar, então é melhor mudar já logo de uma vez e construir os seus milhões, ou enfim, nem todo mundo quer ser milionário, né? Mas quer ter uma boa qualidade de vida. Mas é construir o seu trabalho em cima disso. Mas deixa ele refletindo, né? E o que aconteceu é que realmente depois ele ficou pensando, né? O que que realmente eu faria se... Essa é a pergunta do milhão, né? O que que eu faria se eu tivesse milhões? Então, essas pausas e deixar a pessoa refletir, né, dá esse tempo para o cérebro ir processando, tá? Eu vou deixar vocês aí um minutinho processando, vou tomar aqui um golinho. Se alguém quiser tirar alguma dúvida também, complementar alguma coisa, pode falar no chat aí. E aí existem, então, alguns gatilhos neurológicos comuns, tá? Um é o da dor e solução. Esse não tem material, Aline, mas depois eu vou construir um material para esse. Eu vou colocar lá no. Porque esse é a live que eu coloco no YouTube. Geralmente o material são nas aulas que eu coloco exclusivo dos alunos.
mas eu vou fazer sim. A gente tem, então, o gatilho da dor e solução, né? Por que que vocês podem ter, né? Precisam saber quais são as dores de quem vocês estão falando, né? Porque o cérebro, ele é programado para evitar a dor antes de buscar o prazer. Então, quando você identifica claramente qual que é a dor do seu cliente potencial e depois você apresenta o seu retiro como solução, o cérebro fica muito mais receptivo, tá? É, Um exemplo aqui, por exemplo, de como que a gente usa esse gatilho. Uma pessoa que tem estresse crônico, aí você fala, você sabe que o estresse ele está afetando nos seus relacionamentos? No retiro XXX tem umas técnicas milenares que eles ajudam a você se relacionar melhor, entender como funciona o estresse e nesse final de semana você conseguir se relacionar melhor com as pessoas. Então você pegou um problema ali da pessoa, tá? Outro que é o da escassez e da urgência. Então, quando a gente percebe que alguma coisa é limitado, né, o cérebro ele quer tomar uma ação rápida e motiva a gente para agir rapidamente, então, para não perder essa oportunidade. Então, alguns exemplos, né? Olha, eu estou abrindo aqui esse retiro que é super limitado para a gente poder ter mais qualidade, para eu poder estar pertinho de cada um de vocês, poder entender um pouco mais do processo de vocês. Então, são só 10 vagas, tá? E a gente já tem 5 pessoas confirmadas. Então, se você sente que faz sentido para você, me procura rapidinho para garantir que você vai participar, né? Ou inscrições abertas só por 48 horas. Ou bônus especial para as 2 primeiras pessoas que comprarem. Então, tudo isso vai ativando ali para que as pessoas tomem essa decisão de compra, tá? Aí tem o gatilho da prova social, como eu falei para vocês, que são os depoimentos, né, que fazem a gente naturalmente observar as outras pessoas. E quando a gente vê pessoas semelhantes a gente e elas já chegaram aonde a gente quer chegar, o nosso cérebro ele considera que aquilo é seguro, que é palpável, né, que a gente consegue também atingir. Se aquela pessoa conseguiu, por que que eu não consigo também? Né? Então, se você, por exemplo, vai fazer retiro para pessoas de terceira idade, é interessante ter uma pessoa de terceira idade ali falando que já participou, que para ela foi muito bom, né? Então, é sempre você pegar ali para quem você está fazendo e trazer alguém que já tenha passado por aquilo, para a pessoa falar, não, então eu acho que é para mim também, né? Outro gatilho é da autoridade. Então, o cérebro ele está programado para confiar em figuras de autoridade, né? Porque evolutivamente isso aumenta nossas chances de sobrevivência. E o que que é autoridade? É especialista, não generalista. Então, quando alguém chega com especialista em alguma coisa, você tem muito mais tendência a escolher aquela pessoa. Dar exemplo do médico, né? O clínico geral ou, por exemplo, um ortopedista, quando você precisa de um ortopedista. Você, né, vai escolher o ortopedista. Você escolhe um terapeuta holístico que tem fala de mil terapias que ele faz, ou um terapeuta holístico que é especializado em regressão. Você vai tender a escolher aquilo, tá? Por exemplo, aqui eu escolhi falar mais sobre retiros holísticos. Eu poderia falar de outras coisas que eu faço também, mas eu decidi me tornar especialista em retiros holísticos. Eu tinha diversas terapias, mas eu escolhi me tornar especialista em Mahalila. E não é que eu não fizesse as outras coisas.
tá? Eu também continuava aplicando o reiki, continuava usando aromaterapia, continuava fazendo outros tipos de terapia, de coach, só que eu voltava tudo às minhas especializações. Tá? Então, isso que cria também a sua autoridade, seja você terapeuta ou não, tá? Seja você facilitador, ou seja só organizador de retiros, ou uma pessoa, né, que está aspirando tudo isso ainda. Fica, fica essa reflexão para vocês. No que você é especialista? Porque até um certo ponto da minha vida, eu achava que era até por causa do signo, né, geminiano. Eu nunca conseguia terminar alguma coisa, ou eu sabia muito de muita coisa, mas não sabia nada de uma coisa só, né? Então eu acabei não conseguindo fazer uma faculdade ou escolher certas coisas. E eu comecei no marketing digital a me especializar em uma coisa só. E isso me ajudou muito a fluir meu caminho em escolhas pessoais, profissionais, né? E por isso que eu escolhi me especializar em retiros e Mahalila. Ah, então escreve, se pergunta, no que você é especialista? E no retiro é isso, é você trazer também as suas especialidades, a sua autoridade naquilo que você está falando e outras pessoas de outras terapias, né? Porque, por exemplo, eu não sou instrutora de yoga, então eu trazia uma pessoa especialista, né, que é instrutora de yoga, que pode falar mais sobre, por mais que eu seja praticante, por mais que eu saiba do assunto, eu não sou especialista, né? Então, por isso que a gente é interessante falar sobre método, método desenvolvido, ou abordagem de técnicas, né? São algumas palavras que trazem essa confiança, essa autoridade, tá? E por último, vou trazer aqui para vocês, tá? Porque são uma lista, né, de gatilhos neurológicos, de sinapses que o cérebro dá, mas vou trazer aqui só o principal para vocês refletirem e colocarem em prática para vocês, que é o gatilho da reciprocidade. Então, quando a gente recebe alguma coisa de valor, o nosso cérebro, ele tende, cria uma necessidade de retribuir. Então, assim como a gente ganha, quando a gente ganha um presente, alguém presenteia a gente num aniversário, por exemplo, a gente fica, nossa, no aniversário da pessoa, eu quero dar alguma coisa para ela. Também não posso deixar passar. Então, é um mecanismo evolutivo que a gente desenvolveu também, e isso foi fortalecendo as comunidades. E como que a gente faz isso, né, no retiro? No marketing vocês já viram muito isso. Ah, eu te dou um e-book de presente, ou eu te dou alguma coisa. Comenta aqui que eu te dou um PDF. E aí você dá um PDF em que onde traz gera um valor para aquela pessoa. E aí a pessoa conecta com você. Por isso que criar conteúdo nas redes sociais é uma forma de reciprocidade, porque você está ali querendo trazer dicas para a pessoa, tentando trazer, gerar valor, trazer conteúdo que realmente ela possa usar, sendo seu aluno ou não, sendo seu cliente ou não. Você está ali trazendo qual que é o seu conhecimento, qual é sua preciosidade, que é o que você sabe, né? Seus saberes. Você está compartilhando os seus saberes. Aí a pessoa sente mais confiança, essa necessidade de retribuir, falar, nossa, não, na próxima vez que ela me chamar, eu quero participar da terapia, eu quero participar da vivência, se eu pudesse, se estiver dentro do meu, né, orçamento e tudo. Tá, gente? Então, é, a diferença, né, entre manipulação e comunicação persuasiva ética, né, que quando a gente fala de marketing, fala de vendas, é sempre bom enfatizar isso. Né? Qual é a diferença? A diferença está na intenção e na verdade. Você sabe qual que é a sua intenção. Você sabe que a sua intenção não é enganar ninguém.
Você sabe qual que é a sua verdade, que a sua verdade é que você está realmente interessado em ajudar outras pessoas a conseguir uma transformação. Então, se o seu retiro ele realmente entrega o que você promete e você está ajudando pessoas que podem se beneficiar genuinamente, né, do seu trabalho, então usar as técnicas de neuromarketing ela só amplifica essa verdade. Então é como só se você tivesse, em vez de falar com uma pessoa ou duas pessoas dentro de uma sala, é como se você estivesse pegando um microfone e falando com várias pessoas ao mesmo tempo. Então não fica com medo de usar as ferramentas que a gente tem conforme a gente vai evoluindo. A gente tem tecnologias que ajudam a gente, tem as inteligências artificiais, tem os estudos científicos, tá? Então não fica com medo de usar isso ao seu favor e ao favor das pessoas. E quando você usa vendas, você usa marketing, você ajuda as pessoas a tomarem decisões que vai ser bom para elas também, tá? E eu espero que você também tome boas decisões. E hoje, então, a gente fica por aqui, tá? Espero que vocês usem, que eu tenha ajudado vocês. E a gente está chegando perto a mais uma semana dos retiros holísticos lucrativos, onde eu trago aulas poderosas falando sobre como criar, produzir e vender retiros holísticos transformadores e lucrativos, né? Duas coisas que são importantes, de serem transformadores e serem lucrativos também para poder ser sustentável e a gente fazer mais. Tá? Então, se você ainda não é aluno ou se você ainda não se inscreveu, não participou de outro evento, te convido. Se você é aluno também, quiser participar para ver como são as aulas, são todos muito bem-vindos, tá? Vai ser dia 2, 4 e 6 de junho. E é isso então, pessoal. Essa aula aqui vai ficar gravada e eu vou colocar, disponibilizar no YouTube ainda essa semana, viu? Um grande beijo para todo mundo e bora transformar vidas. Tchau, tchau. Tá.